Você vai ver nessa edição: Ação Sindical, o sindicato reivindica direito dos trabalhadores. No quadro cultural, o escritor de poesia marginal Pedro Marondin. Essas e outras informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Buscando a defesa dos trabalhadores, o sindicato reivindicou o imediato pagamento das parcelas que estavam em atraso do Vale Assiduidade para os trabalhadores da empresa Irgovel. Kleber Kikoff traz mais informações. A ação sindical dessa semana vem em esclarecimento aos trabalhadores da Irgovel. O prêmio assiduidade que vinha sendo pago com atraso, o sindicato, em contato com a empresa esta semana, ela se comprometeu em acertar todas as partes devidas ainda no mês de fevereiro. O sindicato continuará de olho nesta situação. Eu sou o Kleber Kikoff, direto para o programa Nossa Luta. Aos trabalhadores da alimentação que entram em contato com o sindicato diariamente para fazer denúncia, agendar consulta médica, odontológica ou até mesmo pegar alguma informação, o número para contato é o 9968-6393. É o novo número que o sindicato disponibiliza a todos seus associados. O escritor e poeta Pedro Marondin mostra seu trabalho literário em entrevista exclusiva para o programa Nossa Luta. Confira. Quando uma pessoa para de ver as maldades e indiferenças no mundo de hoje para olhar as flores e a poesia que está à sua volta, pode acreditar, aí está a beleza de ser humano. Pedro, tu largou a faculdade de agronomia por causa da poesia? Sim, para viver profissionalmente, né, da poesia. Foi assim, uma segunda descoberta, né, na minha vida através da poesia. A primeira descoberta foi 6 anos antes, quando eu estava no colégio marista, né, no 2º grau, e eu era muito religioso na época, eu tinha 16 anos, e aí foi meu primeiro início dentro da poesia. Eu queria catequizar esse grupo, né, eles eram drogados e tal, e eu queria trazer eles, né, para o caminho do bem, enfim, aquela coisa mais religiosa, e eu comecei a me envolver com o grupo. E lá pelas tantas, 3 meses depois que eu já estava dentro do grupo ali, eu apresentei uma Bíblia para eles. E eles me apresentaram o livro do Mário Quintana, Esconderijos do Tempo. Eu lembro até hoje. E aí, cara, li aquele livro assim, me apaixonei perdidamente. Quem dera o olhar do beija-flor pudesse ser o nosso olhar. O mundo não seria mais o mesmo. Parar no ar, parar com tudo e olhar a delicadeza de cada pétala, a energia vibrante das cores, o detalhe das formas. Ali eu me apaixonei perdidamente. Terminei o livro do Mário Quintana, comecei a escrever poesia. E desde então, como hobby, né, não parei. Essa foi a minha primeira descoberta com a poesia. A minha segunda descoberta foi lá no curso de agronomia. Eu estava lá dentro, fiquei 1 ano frustrado, porque eu já era ecologista, já era amigo do Lutzenberger, já fazia parte da Colmeia, da Gapan. E era aula de química, aula de agrotóxico, vamos plantar para pagar dívida externa. E eu frustrado, conversei com um professor assim, em off, e aí ele me explicou: Pedro, assim, ó, o governo ele paga para os professores e ele quer que saia da universidade profissionais que vá gerar impostos, né, para poder mover a máquina. E dali fui me frustrando, fui entendendo, não só a agronomia, vi que os outros cursos também eram assim. Eu disse: quer saber então? Aí um belo dia, eu estava numa aula de matemática, escrevendo um texto lá sobre a Cordilheira dos Andes, assim, e aí estava para terminar o texto, os alunos foram embora da aula, terminou a aula, eu terminando o texto, quando terminou, assim, eu comecei a ler o poema, assim, né, era uma prosa, na verdade, né, a prosa poética, e a aula, eu estava sozinho na sala de aula, eu terminei aquele texto, assim, cara, tem um troço dentro de mim, assim, eu comecei a chorar profundamente, porque eu nunca tinha, assim, me emocionado tanto com uma coisa que eu tinha escrito, tão bonita, cara.
Ali naquele momento assim, eu sentia assim, que Deus estava me diplomando poeta. Eu vou ser poeta. Aí eu tranquei a faculdade e comecei a investir em poesia, poesia. Sugar o doce néctar da poesia escrita pela própria natureza. Quando alguém ama, ganha asas para ver um mundo diferente e tem não apenas os olhos, mas a alma flutuando ao lado da flor da pessoa amada. E aí, um belo dia, tava eu lá num barzinho junto com a Lígia, tomando um vinhozinho, e ela me sugeriu que eu fosse vender os livros ali no bar. E eu, boa ideia. Fui no carro dela, que até então eu não tinha carro, né? Peguei uma caixinha de isopor, que eu tinha os livros, né? Botava os livros dentro, tipo vendedor de picolé. Saiu eu pra vender no barzinho, ali. Aí, gente, cara, vendi tanto livro, cara. Aí fui pro bar ali do lado, vendi um monte de livro. Assim, coisa de 1 hora eu vendi o que eu levaria, assim, uns 4, 5 dias pra vender em Porto Alegre. Aí caiu, assim, deu aqueles estalinhos, e meus preconceitos, né, foram caindo, né, do interior. Eu descobri essa coisa muito bonita, que é o interior gaúcho, assim, brasileiro. E aí, sim, comecei a viajar. Fui para Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, ia para a beira da praia, para o litoral no verão. Aí consegui comprar um carro, Fusquinha, 2 anos depois. Aí sim, vixe, Maria, fui para Paraná, Minas, Goiás. Comprei uma Quanto depois e morava dentro do carro, né, na minha casa. Ficava 1, 2 dias numa cidade, aí dormia em posto de gasolina, tomava banho nos banheiros, né, dos postos. E viajava. Quando digo para você cuidar das pessoas que estão à nossa volta, não digo apenas porque é bonito ou delicado, mas pelo amor que a gente sente uns pelos outros. Eu, embora seja um poeta marginal, eu tenho que ter nota fiscal para poder viajar pelo Brasil com meus livros. Porque cuidar de um jardim requer carinho e atenção não só do jardineiro, mas também da flor. Outro dia, pedi às flores do teu jardim que cuidassem bem daqueles que amamos, porque a felicidade de quem a gente gosta é uma flor no jardim de Deus. E mais do que nunca, a humanidade precisa ser regada todo dia. Mas os poetas marginais têm essa dificuldade de lidar com um público que às vezes não está muito assim receptivo à poesia, né? Já sofri preconceito, já me chamaram de algumas coisas assim, enfim. Né? Mas são coisas que acho que faz parte, eu acho que em qualquer profissão deve existir. Sou escritor independente e vou recitar para vocês um poema de um cearense chamado Mano Melo. Um poema chamado Sexo em Moscou. E quando comecei a passear meus dedos pela sua marighelazinha já ficando molhada, ela teve medo e recuou na resistência. Stalin! Stalin! Mas depois deu uma olhada, viu meu Sputnik pronto a entrar em órbita e exclamou, feliz da vida: Guevara! Guevara! Que Nikita mais Khrushchev. Eu era 60. Ela, a lunática rainha Lunik 9. Me sentia como se estivesse dando um checkmate no próprio Karpov. E por não ser nem Fidel e nem Castro, lambia sua rosa de Luxemburgo. A linda bolchevique gemia tesudinha. Ai, língua de seda maravilhosa, Milenine toda, meu bem, Milenine toda, ai, todinha. Me arranhava as costas com suas unhas de 1000 caranguejos e sussurrava entre beijos, Marx, Marx. E o colchão de molas rangia, Mao Tse Tung, Mao Tse Tung. Me chamou de seu tesão, Mayakovsky do sertão, Engels, azul do meio-dia, poeta do real, sua fantasia. Olhou-me nos olhos e disse, ai, tu és o meu Brezhnev.
E ficamos por um tempão deitados sobre um colchão de neve e nos amávamos esperando o intervalo entre uma e outra greve. Trotsky! Ela tinha uma bezerra gregoriana que deixava lamarcas. E quando o êxtase atingiu seu máximo Gorky, quando estava prestes a acontecer um orgasmo dissidente, sussurrou rangendo os dentes: ai, chove dentro de mim, chove, chove, ai, Gorbachev. Mano Melo, sexo em Moscou. Muito obrigado. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse a página do sindicato ou acesse no YouTube, coloque lá Nossa Luta 1. Nós voltamos na semana que vem, uma boa noite a todos e a todas e até lá!